Senhoras e senhores, quero agradecer à senadora pelo Mato Grosso do Sul, excelentíssima senhora Simone Tebet, que é pré-candidata do MDB à presidência da República, por ter, de pronto, acolhido o nosso convite da Confederação Nacional da Indústria, para participar deste encontro. Seja muito bem-vinda, senadora Simone Tebet. É uma honra receber a senhora neste evento, em que vamos discutir os rumos do Brasil nos próximos 4 anos. Ao longo de sua trajetória pública, a senhora tem dado atenção especial às demandas do setor produtivo. Sua presença conosco hoje é uma excelente oportunidade para conhecermos com mais detalhes suas ideias e projetos para o país retomar o caminho do desenvolvimento econômico e social. Nosso diálogo com os presidenciáveis tem como base 21 documentos que foram construídos a partir de sugestões de empresários e dirigentes das federações estaduais e das associações nacionais setoriais da indústria. Nos estudos que foram enviados, apresentamos propostas que tratam os temas importantes para melhorar o ambiente de negócios e para incentivar os investimentos. Tratamos de questões como política industrial, infraestrutura, tributação, educação, meio ambiente e eficiência do Estado. Junto, os estudos indicam as ações indispensáveis para a construção de uma economia sólida e competitiva. Queremos agora ouvir a pré-candidata, senadora Simone Tebet, sobre os temas que levantamos e sobre as demais prioridades de seu programa de governo. Nosso objetivo, senadora, é contribuir para aprofundar o debate eleitoral e para a consolidação de um país mais próspero, que ofereça oportunidades de trabalho e renda para todos os brasileiros. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença, senadora Simone Tebet, e também todo o apoio que tem dado ao setor produtivo no Congresso Nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Robson Andrade. Vou passar a palavra agora para a senadora Simone Tebet. Senadora, a senhora sinta-se à vontade para ficar no púlpito ou na mesa, como a senhora preferir. Para suas considerações iniciais, lembro a senhora que o tempo da sua fala inicial é de até 25 minutos, conforme foi acertado com os assessores. Muito obrigado, a palavra é sua, senadora. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernando. Eu vou cronometrar para que possamos ser fiel aqui ao tempo. Permitam-me, em nome do presidente da Confederação Nacional das Indústrias, Robson Andrade, cumprimentar toda a diretoria da Confederação, cumprimentar os representantes, dirigentes e presidentes das federações das indústrias dos estados brasileiros, e eu faço em nome da FIEMES, da Federação de Indústria do meu estado de Mato Grosso do Sul. É um prazer muito grande poder estar aqui. Imediatamente, ao agradecer o convite, gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu querido amigo, senador que foi comigo, também foi presidente desta confederação, Armando Monteiro, dizer que venho acompanhado do ex-governador e que está elaborando o nosso plano de governo, Germano Rigoto, especialista e que está colaborando conosco no nosso plano que se refere à reforma tributária, juntamente com Helena Landau e todos os grandes economistas do Brasil. E agradecer a presença aqui, representando os 3 presidentes dos partidos que se somam conosco nesta frente democrática a favor do Brasil. Agradecer a presença do presidente do Cidadania, Roberto Freire, aqui representando também o presidente do PSDB e o presidente do MDB, que se encontram em outros compromissos. Senhoras e senhores, sou pré-candidata à presidência da República do Brasil. Quis o destino que estivesse aqui neste momento, me apresentando ao Brasil e agora a esta plateia seleta, num dos momentos mais difíceis, mais complexos e mais tristes da história brasileira. A realidade brasileira é perversa e ela é cruel para mais da metade da população brasileira que vive em insegurança alimentar. A realidade brasileira ela é mortal para 33 milhões de brasileiros que não sabem se terão o que comer hoje no final do dia. A realidade e diagnóstico cada um dos senhores e das senhoras conhece. Hoje os indicadores sociais
remontam nos idos de 90, quando era uma cena comum, lamentável e triste, vermos famílias e pessoas buscarem comida nas latas de lixo. Sim, fatores externos nos trouxeram até aqui. A guerra de dois grandes produtores de combustível, petróleo, insumos, fertilizantes, uma pandemia que assolou o mundo. Mas nós temos os nossos problemas internos. Estamos hoje diante de um governo negacionista, que nega a ciência, que é inerte naquilo que é prioritário para o Brasil, e hoje nós temos que enfrentar uma triste realidade. Triste o Brasil, que tem que escolher entre o esquema do petrolão e as denúncias de corrupção da educação. É por isso que a Frente Democrática, que entende que um dos grandes problemas do Brasil é a polarização ideológica, que ora leva o Brasil à esquerda, ora à direita, sem caminhar para um rumo certo de desenvolvimento social, se apresenta ao Brasil como uma nova e a única solução possível para primeiro garantir ao Brasil aquilo que o Brasil precisa: paz. É preciso paz, e isso é uma letra muito própria da minha região de Almir Sater. É preciso chuva para florir, é preciso paz para poder sorrir. Sem paz, sem pacificação, nós não conseguiremos tirar o Brasil desta crise. Mas mais do que paz, nós precisamos garantir que temos a segurança, a estabilidade institucional, que vivemos numa democracia e não abrimos mão dela e dos valores sagrados que ela representa: liberdade e soberania do voto, respeitando o resultado das urnas, seja ele qual for. Mais do que isso, precisamos garantir estabilidade institucional e segurança jurídica, segurança socioambiental. Segurança jurídica para os investidores brasileiros, para as senhoras e para os senhores e também para o mundo. De que honramos os contratos, que temos transparência, que temos leis perenes, seguras, que sejam parceiros da iniciativa privada. Mas também segurança socioambiental. Diante deste quadro, nós temos uma missão. É o momento de que, com coragem e com amor, reconstruirmos o Brasil, sobre outras bases. Política não é lugar de grosseria, política não é lugar de debates ideológicos, política é servir, é missão a mais nobre delas. Política é fazer aquilo que o povo precisa. É preciso acabar com a fome, com a miséria, com a desigualdade social. É preciso erradicar a miséria no Brasil. Por isso, nosso programa de governo, que tem sido feito e elaborado por diversas mãos, aqui fazendo parte já hoje 3 grandes partidos democráticos no Brasil, tem 3 tripés fundamentais. O primeiro e mais importante é o tripé social. 2 grandes pontos fundamentais: erradicar a miséria e a fome, diminuir a desigualdade social e a pobreza. Para isso, um grande programa de transferência de renda permanente para as famílias que mais precisam, mas com condicionantes, exigindo que as crianças estejam na escola com vacina de carteira atualizada, mas exigindo também que aquele jovem, aquela mulher e aquele trabalhador vão para um curso profissionalizante para que possam sair da condição de miserabilidade e abrir vaga para outras famílias. Ao lado disso, sou professora universitária, tive o privilégio de dar aula por 12 anos nas universidades do meu estado, exatamente de direito público, de como se administra um estado, um município e um país. A educação pública de qualidade. Sem esse discurso míope da União de que a responsabilidade pelo ensino infantil e ensino fundamental é do município e a responsabilidade do ensino médio é do Estado. Não, a responsabilidade por uma educação pública de qualidade é de todos nós. A União tem que coordenar, trazer para si essa missão de garantir apoio aos municípios. Eu fui prefeita por 2 vezes e sou municipalista de coração, garantindo que cada criança no ensino infantil tem uma vaga na creche, por ela e pela mãe que precisa trabalhar, e fazendo uma política efetiva de implementar o novo programa, a nova lei do ensino médio, a nova reforma do ensino médio que aprovamos no Congresso Nacional. Ali nós temos condições de garantir, como diz a nova lei, que os nossos jovens já comecem ali a ter um ensino médio técnico, para que possam ter 2 portas de saída. A imediata, num curso profissionalizante para entrar no mercado de trabalho, e a outra, através do Enem, fazer uma universidade, se assim o quiser. O nosso segundo tripé
é o tripé de um governo participativo, afetivo e parceiro da iniciativa privada. Não é essa discussão da esquerda ou da direita, de Estado mínimo ou Estado máximo. O Estado é o Estado necessário para servir as pessoas. Estado necessário é aquele que presta saúde, educação, segurança pública, habitação de qualidade. E deixa a iniciativa privada fazer todo o resto. Deixa a iniciativa privada como parceiro, ser parceiro no livre mercado, na livre iniciativa, através de um amplo programa de investimento em logística, dando para a iniciativa privada regras claras, transparentes, fáceis de serem executadas, para que nós possamos transformar esse Brasil num grande parque de obras públicas, num grande parque efetivo de geração de emprego e renda, através de investimentos reais, maciços, em ferrovias, em rodovias duplicadas, em portos, em aeroportos, em cabotagem. Repito, com um marco regulatório claro, transparente, desburocratizando e chamando os nossos parceiros da iniciativa privada para nos ajudar a transformar o Brasil através da geração de emprego e renda. E aqui abro apenas um parênteses. Só no setor de logística, nós temos pelo menos 23 projetos considerados os projetos prioritários na parte ferroviária, capaz de transformar e rasgar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, em um grande parque de construção civil, no sentido de colocar, em pouco tempo, em poucos anos, 100 bilhões de reais em investimentos, gerando milhões de empregos diretos e indiretos, diminuindo o custo do Brasil no que se refere à logística de quem produz e precisa escoar a sua produção, ou do agronegócio, ou da agroindústria, ou do setor produtivo da indústria brasileira. E, por fim, deixei o terceiro, economia verde, economia sustentável. O Brasil precisa mostrar para o mundo que nós não pensamos como presidente da República, que nós não somos páreo internacional. Mas também aqui a virtude está no meio. Não é agronegócio ou meio ambiente, não é agronegócio ou indústria, como não é segurança pública ou direitos humanos, é segurança pública e direitos humanos, é agronegócio e meio ambiente, é indústria e meio ambiente, é provar que o nosso agronegócio é sustentável, que a nossa indústria tem preocupação com a sustentabilidade do planeta e do país, e mostrar que nós temos duas realidades diferentes, que o agronegócio, o setor produtivo está preocupado sim, seja na questão da energia renovável, na transição energética, seja no cuidado com a economia circular, mas mais do que isso, fazendo uma diferença muito grande entre a meia dúzia, entre aspas, de grileiros, mineradores ilegais que desmatam de forma ilegal a Amazônia, do grande agronegócio e agroindústria brasileira que fazem o dever de casa. Esse tripé é a base do programa de governo. Repito, social, um governo afetivo e que seja parceiro da iniciativa privada, e um governo que cuide da economia olhando pela sustentabilidade. O Brasil precisa voltar a crescer. É preciso garantir paz, acabar com a polarização, garantir segurança jurídica, institucional, socioambiental e trazer a iniciativa privada para que nos ajude a gerar emprego e renda. O Brasil precisa crescer e não acontecerá o crescimento que nós queremos sem a participação de cada um dos senhores e das senhoras. O setor empresarial, não estou aqui para ensinar o Pai Nosso ao vigário, é o setor que mais tem, emprega com carteira de trabalho, que tem os melhores salários e que tem condições de ajudar o Brasil a tirar o Brasil deste mapa da fome. Sei que teremos perguntas em relação à nossa política e plano de governo em relação ao setor da indústria e da agroindústria. Aqui apenas algumas pequenas pinceladas. Eu recebi recentemente, ainda ontem, a proposta da Confederação Nacional das Indústrias, Robson, e dei uma folheada. Que bom saber que estou no caminho certo, porque praticamente todos aqueles itens fazem parte do nosso programa de governo. Dentre eles, poderia citar alguns, mas eu fico com 3 ou 4 para não tomar muito tempo, porque o tempo é curto. O primeiro é que efetivamente tenhamos uma política nacional de desenvolvimento industrial, científico e tecnológico sobre os moldes das melhores práticas do comércio exterior, com energia de baixo carbono
e com inovação como prioridade absoluta, não só da iniciativa privada, que eu sei que hoje o custo fica com os senhores, mas com fomento, com recursos que não serão contingenciados no nosso governo, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e muito menos sendo cortados do Fundo Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse plano e política com metas claras, com prazos, sabendo onde chegar, porque hoje o grande problema do Brasil é um Brasil que não sabe para onde quer ir. É um Brasil que não planeja, que não tem ação, não tem programas e não tem metas. Eu aqui, sempre quando vou falar alguma coisa, uma plateia dos mais jovens ou pessoas ainda que querem se ambientar com a política, eu falo que o Brasil é um verdadeiro transatlântico. É o que há de mais moderno, com motor mais potente, mas que se encontra à deriva no meio de uma tempestade, porque o timoneiro não sabe onde fica o botão de ligar o motor. Este país precisa da ação de todos nós. A iniciativa privada, através da indústria, tem condições de gerar os empregos tão necessários para a nossa população. Para isso, o governo precisa fazer a sua parte. Além da política nacional e dentro dela, não podemos esquecer que neste custo Brasil, que todos chamam, há um grande problema. Eu diria que há pelo menos 3 décadas eu acompanho isso desde que dava aula nas universidades exatamente sobre esse tema, e depois acompanhando como prefeita que fui, reeleita vice-prefeita, vice-governadora e agora senadora da República. Nós ouvimos falar da tão sonhada reforma tributária há quanto tempo? Nunca tivemos tão perto de fazer esse gol, senador Armando, e Vossa Excelência foi, juntamente com o Rigoto, 2 grandes baluartes, porque colocaram as linhas mestras na PEC 110 com a 45, que hoje estão juntas no Senado Federal. Pela primeira vez, os governadores aceitam sentar na mesa para discutir, e o CONFAS já deliberou praticamente por unanimidade que aceitam a reforma tributária que está sendo gestada no Congresso Nacional. Uma reforma tributária que tribute menos o consumo para impactar menos a população mais carente, que simplifique, que desburocratize, que onere menos a pessoa jurídica e que possa fazer com que, através de uma tributação eficiente, transparente, rápida, célere e parceira, nós voltemos a ter a retomada do desenvolvimento. Mas a reforma administrativa não basta. No nosso governo e nosso plano de governo, nós colocamos como prioridade o Ministério do Planejamento e Orçamento, porque é muito importante entender que dinheiro tem. O Brasil, o povo brasileiro é um dos que mais paga impostos no mundo. O problema é que nós arrecadamos muito e arrecadamos mal. E gastamos muito e gastamos mal. A reforma administrativa que torne o serviço público mais eficiente, trazer o ESG para dentro da máquina pública, com transparência, com eficiência, com serviço interligado através da economia digital e do governo digital. E, de outro lado, uma reforma tributária que deixa a iniciativa privada, impede igualdade e competitividade com os demais países do mundo. No que se refere ainda ao custo Brasil, não podemos esquecer de garantir que a macroeconomia não atrapalhe, que tenhamos juros flexíveis, mais baixos, que nós possamos valorizar o nosso câmbio fazendo ao dever de casa, garantindo a estabilidade política. Mas também temos que falar de um plano nacional de energia renovável. Esse plano nacional tem que acontecer dentro da Petrobras, mas também tem que acontecer dentro do Ministério. Nós temos hoje uma das energias mais limpas do mundo. Nós temos pelo menos 60% dependendo das nossas águas, mas ela é cara. Ela ainda não é limpa o suficiente e ela ainda causa uma insegurança se teremos, a depender da chuva ou da seca, energia suficiente para ligar as máquinas das nossas indústrias. Portanto, biomassa, eólica, solar, no plano nacional de transição energética, ele já está acontecendo, mas é preciso que o governo federal encampe esta questão, acreditando na economia sustentável. E mais do que isso, abrindo o mercado regulado do carbono, uma indústria de baixo carbono. É isto que o Brasil precisa. Nós temos condições pela primeira vez na história do Brasil. Na primeira vez da história do Brasil, através do Ministério das Relações Exteriores, de colocar o Brasil na
no centro da geopolítica e da geoeconomia mundial, porque nós temos o que o mundo não tem. Nós temos a floresta amazônica, nós temos um maciço florestal, nós temos condições de fazer dinheiro com créditos de carbono, nós temos condições de atrair os fundos de investimento privados, que hoje, até a pandemia, pode ser que tenha caído um pouco, tinha algo, até um ano atrás, de 40 trilhões de dólares de fundos de investimento privados querendo investir no mundo. Cobravam apenas duas coisas: um país que tenha uma economia verde e um país que tenha estabilidade institucional e segurança jurídica. O Brasil tem condições de rapidamente fornecer isto ao mundo e com isso trazer os investimentos privados estrangeiros para serem parceiros dos investidores privados brasileiros e com isso nós retomarmos o desenvolvimento. A indústria que nós queremos, a indústria do futuro, estão nas mais de 20 propostas apresentadas. Repito, elas se encontram todas no nosso plano de governo. Diminuir o custo Brasil, com investimento da iniciativa privada em logística, também uma reforma tributária que possa abarcar a todos, nos tornando competitivos, inclusive no que se refere às nossas exportações, sejam nas tarifas tributárias ou não, desonerando as exportações como acontece com o nosso agronegócio, mas também, e aí é muito importante, deixando claro, também na reforma tributária, que nós precisamos repensar a logística das indústrias brasileiras, hoje totalmente concentradas mais no Sudeste, especialmente a agroindústria, que ela possa chegar e ter incentivos para chegar lá na ponta, onde estão as matérias-primas. Na minha fala final, porque eu sei que terão perguntas em relação a essas questões, eu gostaria de dizer que quando eu fui prefeita da minha cidade natal, Três Lagoas, e fui considerada a prefeita da indústria pela Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras, se hoje eu sou senadora da República, eu devo à indústria brasileira. Quando eu fui prefeita de uma cidade que ainda não tinha 100 mil habitantes, hoje tenho mais de 130 mil habitantes, eu peguei um caixa quebrado, onde havia se passado 10 anos sem se construir uma escola e sem se construir uma casa popular em parceria com a Caixa Econômica, porque não tinha dinheiro no município. Nós tínhamos e temos uma situação privilegiada, tínhamos e temos termoelétrica, hidrelétrica, ferrovia, estrada duplicada para São Paulo. Nós fomos atrás dessas indústrias onde quer que elas se encontrassem. Fomos atrás, lá em Barueri, no interior, quase vizinho da capital São Paulo, ver se as indústrias queriam abrir uma portinha, uma filial no meu município. Nós conseguimos, em menos de 5 anos, levar a maior fábrica do mundo de celulose. E depois levamos a segunda, eu como vice-governadora. E agora já dobraram a produção e vamos levar agora, através da Arauco, a outra indústria que será a maior do mundo de celulose. Ela gerou só no pico da construção, num município de que não tinha 100 mil habitantes, mais de 14 mil empregos diretos, fora os empregos indiretos. Ela aqueceu a economia de tal forma que, sem precisar aumentar 1 centavo na arrecadação, ao contrário, eu eliminei todas as taxas, nós demos os incentivos fiscais necessários dentro do que a legislação permitia, nós conseguimos nos transformar como a prefeita que mais construiu casas, que mais fez escolas, que mais fez creches, que mais fez clínicas especializadas de saúde pública, que mais fez drenagem e asfalto, que mais fez áreas de lazer, que mais levou emprego para a nossa população. Não fui eu que fiz isso. Foi a indústria, foi a iniciativa privada. É acreditando na parceria, repito, não é o Estado mínimo, nem o Estado máximo, é o Estado necessário a serviço de quem quer servir ao Brasil. Na minha fala final, eu gostaria aqui muito de agradecer a oportunidade de apresentar o nosso programa. Um programa que está sendo construído por diversas mãos. Estamos percorrendo o Brasil, estamos ouvindo especialistas, como estamos ouvindo a Confederação Nacional das Indústrias. Sei que o caminho é longo, sei que o caminho é árduo, mas coragem não me falta. Amo este país e, como mãe, amo os filhos e filhas de todos os brasileiros e brasileiras. Hoje, a minha indignação é a mesma de cada um dos senhores e das senhoras. Quando eu tinha 14 ou 15 anos de idade, eu pedi, especialmente para minha mãe, para ir às ruas para lutar por diretas. Nunca imaginei que hoje eu tinha que estar defendendo a democracia e os valores democráticos. Depois disso, fui estudar no Rio de Janeiro, na década de 90. Eu vi pessoas morando na rua, comendo comida da lata de lixo,
Nunca imaginei que depois de 20 anos de mandatos consecutivos, eu tivesse que ver nos grandes metrópoles brasileiras verdadeiras barracas de lona abrigando famílias inteiras, crianças, mães amamentando, adolescentes, uma juventude que não sabe, hoje nem estuda nem trabalha e não tem mais perspectiva de futuro. Eu nunca imaginei que tivéssemos tanto retrocesso civilizatório, mas eu acredito no Brasil. Eu acredito no Brasil, na força da nossa terra, na capacidade da nossa gente, no amor incondicional de um povo que tem fé, que ama o seu país e que pode fazer a diferença. Nós vivemos, senhoras e senhores, no melhor país do mundo e do planeta. Nós temos todas as condições de garantir igualdade de oportunidade para todos, através da educação, do curso profissionalizante, através de um governo ético, responsável, afetivo, que se preocupe com as pessoas, dando a oportunidade para a sociedade civil, para os organismos nacionais e mesmo internacionais que se contribuam conosco, com o setor do agronegócio, de bens, de serviços, de comércio e da indústria, todos nós juntos. É preciso reconstruir o Brasil. Eu não vou usar os 2 minutos que me faltam, porque acho que já os cansei muito, eu sei que tem algumas perguntas, mas eu quero dizer com toda clareza que com coragem e com amor é possível e será possível reconstruir o Brasil. Muito obrigada. Agradeço à senadora Simone Tebet pela sua apresentação inicial. E agora este bloco vai ter a segunda etapa. A pré-candidata Simone Tebet vai responder a perguntas dos representantes dos empresários industriais. Para fazer a primeira pergunta, convido Gustavo de Oliveira, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso, representando as federações das indústrias da região Centro-Oeste. Gustavo, o senhor tem 2 minutos para formular sua pergunta aqui no microfone, em frente ao palco. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Senadora Simone Tebet, prazer tê-la aqui conosco. Presidente Robson, parabéns pela organização do diálogo. Senadora, a senhora quebrou minha pergunta, que era sobre o seu apoio à PEC 110. Já disse claramente aqui que é a favor de uma reforma tributária. Então, eu peço licença para que nós possamos aproveitar a oportunidade de explorar outro tema. A senhora é de Mato Grosso do Sul, estado vizinho ao meu querido Mato Grosso, e muitas pessoas perguntam para a gente por que o agronegócio vai tão bem e a indústria brasileira parece que patina diante de um cenário mundial. Nós conhecemos a realidade, a indústria brasileira não tem o que o agro teve durante muito tempo, uma combinação de juros subsidiados, uma tributação que eu digo que é adequada, ela não é reduzida, mas é adequada para quem quer ser competitivo no mercado internacional, e muito apoio de estratégias do país, de tratados com outros países, para que o nosso produto pudesse ser inserido nos principais mercados mundiais. Eu pergunto à senhora, dentro do plano de governo, e se eleita for, como é que a senhora pretende trabalhar a abertura desses mercados para que os produtos industriais brasileiros possam, primeiro, ter acesso aos mercados que pagam melhor pelos produtos industrializados, mas mais do que isso, a estratégia para que eles cheguem lá de maneira competitiva. Obrigado e parabéns pela sua candidatura. O Brasil fica muito feliz quando bons candidatos se apresentam para um debate tão importante como esse. A indústria agradece a sua presença aqui hoje. Gustavo de Oliveira, muito obrigado por sua pergunta. Senadora, a palavra é sua, 5 minutos para a sua resposta. Tá, obrigada. Acho que consegue. Gustavo, obrigada. Obrigada, Robson. Tenho certeza que deve ter sido ideia sua colocar primeiro um representante da minha região do Centro-Oeste para fazer a pergunta. Rapidamente sobre a reforma tributária, sim, eu acompanho isso há quase 30 anos. Eu dei aula há 12 anos, certamente, sobre direito público e vim acompanhando essa questão. Pela primeira vez, nós chegamos a um consenso
e acho que é isso importante passar, né, senador Armando, que acompanhou também. A gente sempre tinha um problema, porque nós temos dois Brasis quando se fala de questão tributária. Nós temos o Brasil que consome, né, que é o Brasil do Sudeste, e nós temos o Brasil que produz, não que o Sudeste não produza, mas nós somos de uma região pouco populosa, que consumimos pouco. Então, diante disso, a gente sempre tinha dificuldade em avançar. Como garantir que nós possamos ter uma reforma tributária que tribute mais no consumo, que tribute mais no destino e menos na origem, sem quebrar os estados produtores? E hoje, pela primeira vez, há um consenso. Eu só faria uma única ressalva àquela carta que recebi, confesso que não tive a oportunidade de ler na íntegra, porque recebi ontem, das propostas da CNI, que quando fala da reforma tributária, criando um fundo de desenvolvimento regional, eu colocaria só uma letra C, um fundo constitucional de desenvolvimento regional, porque nós dos estados produtores já passamos por isso, quando nós conseguimos desonerar as exportações que são necessárias, e tem a ver com a resposta que vou dar a você, como também um incentivo, é preciso desonerar as exportações do setor industrial. Essa é uma diferença em relação ao setor agrícola, é uma das respostas que já encaminho, porque o agronegócio brasileiro avançou, inclusive em relação ao PIB, as exportações, e a indústria não. Além do custo Brasil, da logística que vamos falar, nós temos essa questão de rever a questão da oneração em relação às exportações. Mas voltando rapidamente, já que a sua pergunta era em relação à reforma tributária, hoje nós chegamos a um consenso. Quando nós começamos a exportar os produtos, vinha uma lei Candir que devolveria aos estados exportadores aquele ICMS que deixava de ser arrecadado, né? Isso não aconteceu porque veio por uma lei e nunca foi cumprido no orçamento. Nós precisamos agora, com a reforma tributária, deixar claro, tem uma emenda nesse sentido, que haverá um fundo constitucional de desenvolvimento regional para que os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste não percam competitividade e não entre mais ainda nessa desigualdade social de não ter geração de emprego e renda para a nossa população. Mas a sua resposta, eu diria que é exatamente um pouco da que a gente falou aqui. É preciso rever, primeiro, tendo um plano nacional de desenvolvimento industrial, tecnológico e científico, com uma política de baixo carbono, inclusive com o mercado regulado, com as melhores práticas do comércio exterior. Vamos lá, nós temos inúmeros. A China agora criou a segunda, o Made in China 2035, a Alemanha com a indústria 4.0, né, os Estados Unidos revenda, a Europa também com a nova matriz industrial. É preciso que nós tenhamos a nossa marca país e nós tenhamos o nosso plano, com metas, programas, prazos claros. O custo Brasil passa, obviamente, pela reforma tributária que já foi mencionada, passa, sim, por linhas de financiamento com juros mais baixos, com carência. Nós tivemos o Pronamp recentemente em relação à questão do micro, pequeno. É importante nós termos um olhar especial para micro, para pequena indústria, para média indústria, com olhar diferenciado. Nós temos que avançar naquilo que é a indústria do conhecimento. Eu não falei, achei que alguém fosse perguntar, e aqui acredito que seja esse o momento. Nós temos que entender que a indústria do conhecimento é muito mais do que o ABC e muito mais do que um curso profissionalizante para o nosso jovem. Ciência, tecnologia, inovação. Como nós temos a Embrapa, nós temos a Embrap, com 45 unidades espalhadas no Brasil. É trazer toda essa expertise. Inovação, que a indústria faz tanto e gasta tanto, tem que ser uma parceria de todos nós, o governo federal, os governos estaduais, a iniciativa privada, a sociedade civil, para que a gente possa ter. Licenciamento ambiental é algo que a gente precisa ter coragem de dizer, né? Com muito cuidado, muito critério, mas estabelecendo quais são realmente as atividades de risco e quais não são, desburocratizando, agilizando, tendo menos discricionariedade na hora de um fiscal poder aplicar ou não uma multa, para dar essa segurança jurídica de quem tem boa fé, cumpre a legislação e depois recebe, depois de alguns meses ou anos, uma multa por algo que achou que estava cumprindo. Passa pela segurança jurídica, passa por leis claras, passa por uma série de situações que estão no plano e que vocês nos apresentaram e que nós estamos colocando também no nosso plano de governo. Estou preocupada que já está faltando 2 segundos aqui, mas depois a gente pode conversar e apresentar aos senhores e às senhoras, né, o plano de governo para o setor empresarial que nós estamos fazendo. Muito obrigado, senadora Simone Tebet, e parabéns pela sua disciplina, como tem, muito bom, para ajudar o evento. Vamos à segunda pergunta, e representando
as federações das indústrias da região norte. Eu convido o presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, Marcelo Tomé. Por favor, Marcelo, o senhor tem 2 minutos para formular sua pergunta, por favor, em até 2 minutos. Senadora Simone Tebet, presidente Robson, o conflito entre Rússia e Ucrânia pode interferir no processo de transição energética global, rumo à expansão da geração das fontes renováveis no mundo. De acordo com alguns especialistas, as fontes renováveis, como solar e eólica, que a senhora já citou, tendem a ficar economicamente mais competitivas com o aumento do preço do petróleo. Outros especialistas também adicionam a isso a necessidade de os países da Europa Ocidental, reduzirem a dependência energética da Rússia, aumentando a aposta em renováveis. Porém, a curto prazo, o cenário não é muito otimista. A crescente recuperação econômica pós-pandemia levou a uma alta demanda por energia em grande parte dos países. A utilização de fontes mais emissoras pode ser uma saída de curto prazo, levando ao aumento do seu uso ou à diminuição do ritmo de sua substituição por fontes menos emissoras. O cenário atual impõe um desafio maior aos países no cumprimento de suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. A guerra tende a fortalecer a necessidade de diversificação da matriz energética europeia, criando oportunidades para países como o Brasil. Pré-candidata Simone Tebet, a pergunta: como ator global e importante na geração de renováveis, como o Brasil poderia se preparar para enfrentar os riscos e aproveitar as oportunidades decorrentes desse cenário? Obrigada, Marcelo. Um prazer. Também dizer que lá na reforma, a Zona Franca de Manaus está preservada, a reforma tributária, que eu sei que é um pleito e uma necessidade de uma região tão pobre do Brasil. A gente fala muito da questão ambiental, desmatamento zero na Amazônia, mas não podemos esquecer do homem e da mulher que moram ali e precisam de sustento. E é possível, sim, como eu disse, um não exclui o outro, é possível gerar desenvolvimento sustentável sem derrubar uma árvore de forma ilegal na Amazônia, e temos na Zona Franca de Manaus essa grande pedra de toque a proteger e a garantir sustento, preservando, como eu disse, na questão ambiental. Eu falei rapidamente sobre a oportunidade que o Brasil tem. Nós temos que primeiro, seja dentro da Petrobras, mas também no Ministério, no Poder Executivo, garantir um plano nacional de transição energética com prazo, meta específica para o Brasil. Quando a gente está passando por essa situação dos preços dos combustíveis impeditivos, que estão aumentando não só o custo da produção dos senhores, mas também o custo do preço nos supermercados do alimento que consumimos, em função da carga, do frete tão cara. Muitos falam em combustível fóssil e poucos cobram da Petrobras, como uma estatal que é, a política de energia renovável, especialmente do biocombustível, do etanol e também do próprio gás que é reinjetado no pré-sal, que uma parte dele poderia estar sendo utilizada a médio prazo de forma muito segura nessa transição no próprio transporte e mobilidade. Mas eu sei que você me perguntou especificamente da energia, do custo, que impacta muito o custo da produção da indústria. Nós temos uma energia cara, nós temos uma insegurança energética, tendo possibilidade de diversificar. O caminho é esse, é diversificar e criar condições e subsidiar a energia limpa no Brasil, é garantir que nós possamos, através dos leilões, e agora recentemente foi feito, nós já temos prazos, grande parte dos leilões, grande parte do leilão foi especificamente para energia solar, garantir que, especialmente no norte e nordeste brasileiro, nós possamos investir ainda mais em energia eólica e que a agroindústria brasileira, especialmente a agricultura, mas a agroindústria brasileira, possam ter subsídios no que se refere à biomassa. Então, de todas as nossas preocupações com a economia sustentável, economia circular, é a que mais está avançada e que mais pode avançar em qualquer governo.
O nosso programa tem um capítulo específico sobre essa questão energética, inclusive abrindo o mercado brasileiro, um mercado regulado, não só hoje já sendo feito pela iniciativa privada, mas pelo poder público de carbono, de economia de baixo carbono ou carbono zero. Essa é uma área que me agrada muito. Quando eu fui fazer mestrado em São Paulo, eu fiz exatamente a área de direito urbanístico ambiental, então tem uma preocupação muito grande, como tem essa preocupação com a questão dos licenciamentos, a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação. Mas eu gostaria aqui rapidamente de aproveitar nesses 2 minutos que me faltam para dizer que isso passa também, já que falamos da Rússia e falamos da Bielorrússia e da Ucrânia, que nós estamos falando de 2 ou 3 países que são grandes exportadores de petróleo e de insumos para a nossa indústria, ou especialmente para a nossa agroindústria. Quando eu fui prefeita da minha cidade, eu fui procurada pela Petrobras para construir a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina. Nós doamos, mesmo sem ter dinheiro, nós doamos uma área de 520 hectares. Olha o problema de um governo que não conhece o Brasil, nem os problemas e as mazelas, muito menos as riquezas. Nós doamos essa área. E essa área era para construir a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados. Pois bem, estava 85% pronta. Veio o escândalo do Petrolão. Essa fábrica ficou paralisada por 7 anos. Eu conversei com todos os presidentes de Petrobras do Brasil, 5, dizendo da necessidade de terminar, ainda que fizesse o desinvestimento, não há nada contra, ou fizesse a licitação da forma correta, a concorrência internacional. Pois bem, pulando na linha do tempo, chegando agora, a Petrobras, depois de muito tempo, resolveu no desinvestimento vender esta fábrica, ganhou, pasmem, uma empresa russa, onde não constava no edital que era para terminar a fábrica para produzir fertilizantes tão necessários para a nossa lavoura, para a nossa pecuária, para a matéria-prima e insumos da agroindústria. Resumo, nós tivemos que denunciar no Senado Federal como vender para uma empresa russa para ela desmontar o que há de melhor, porque era uma tecnologia de ponta, mandar para fora, e é um crime de lesa pátria. Depois do barulho, né, porque de vez em quando a mulher na política roda a baiana, a gente sabe gritar, a gente sabe se indignar, eles recuaram, cancelaram e estão fazendo direito. Essa fábrica sozinha, só para vocês entenderem, eu peço 30 segundos, você desconta na terceira pergunta, que eu acho que é tão importante para o agronegócio isso. Eles anularam ao edital e agora estão fazendo direito. Essa fábrica sozinha tem a capacidade de dobrar a produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil, e nós íamos, por falta de conhecimento, de planejamento, de ação, de interesse público, de amor ao país e ao dinheiro público, entregar de mão beijada. Então, assim, são situações, eu sei que falamos de setor energético, mas a gente tem que entender do custo Brasil. Os fertilizantes, ele tem um impacto de pelo menos 30% na produção da matéria-prima brasileira, a depender da lavoura. É disso, é desse Brasil que nós precisamos falar. É um Brasil que precisa ter planejamento, metas, saber onde quer chegar e trazer a iniciativa privada como parceira. Muito obrigado, senadora. E agora a terceira pergunta, representando o Fórum Nacional da Indústria, FNI, convido o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, a Abiplast, José Ricardo Roriz. Roriz, meu caro Roriz, por favor, 2 minutos para a sua pergunta. Queria cumprimentar o presidente Robson por esse diálogo e saudar a senadora por estar aqui com a gente hoje, mostrando aí os seus planos, né? O PIB da indústria no mundo, o PIB da indústria comparado com o PIB econômico mundial, ele vem crescendo. A participação da indústria na economia mundial vem crescendo, ao contrário do que acontece aqui no Brasil. Até 2014, por exemplo, nós participávamos dos 10 maiores países industrializados do mundo. Nós fomos para a 14ª posição, inclusive México, Taiwan, Rússia avançaram em relação ao Brasil. Vários países no mundo estão lançando planos e políticas industriais para trazer de volta a indústria, e a indústria ser uma alavanca de desenvolvimento dos países, agregando valor aos produtos e participando do mercado internacional com produtos de maior valor agregado. Então, eu gostaria de saber da senadora, caso ela fosse eleita, né, qual é a sua visão com relação à indústria, e qual é a sua visão com relação a termos uma política industrial? A senhora falou aí que a gente teria uma política industrial, mas assim, qual é o compromisso
que a senhora faria aqui com a gente, de que, caso eleita, nós teríamos uma política industrial bem clara, que apontasse, né, para que a gente agregasse valor às nossas matérias-primas, que a gente agregasse valor aos nossos grãos, que a gente agregasse valor, inclusive, aos nossos serviços, que muitas vezes a gente exporta o produto industrial e vai junto o serviço, né, de alto valor tecnológico. E será que nós poderíamos sair daqui com um compromisso, né, que a senhora teria uma política industrial no seu governo bem clara, e que essa política industrial ajudasse a alavancar a recuperação econômica do Brasil, a melhora da renda, como a senhora falou, essa parte social, né? Já que a indústria é que traz os empregos de melhor qualidade, que paga os melhores salários. Então, essa seria a minha pergunta, e muito obrigado, senador. Eu que agradeço. Ricardo, né? José Ricardo. Obrigado, agradeço. Bom, eu fiz questão de dizer que o que me trouxe até aqui na política e ao Senado Federal foi a indústria, porque foi exatamente isso. Então, eu quis demonstrar para vocês o quanto eu sou grata à indústria que gerou tanto emprego no meu município e me fez ser considerada e ganhar prêmio na FIEMS, na Federação das Indústrias do meu estado, como a prefeita da industrialização. Eu sei que é a indústria que coloca comida na mesa do povo brasileiro, porque, repito, é a que mais gera emprego formal, com carteira de trabalho, que tem os melhores salários. A indústria precisa agora de um governo que a proteja. Não a proteja no sentido de assistencialismo, a indústria não precisa disso. A indústria precisa de algumas coisas muito claras. Segurança jurídica. Né, que temos regras claras, transparentes, perenes, que não mude ao longo do tempo, e aí uma gestão muito forte do próprio Executivo junto ao Congresso Nacional, de que qualquer lei que seja feita, seja analisada sobre a ótica do custo-benefício, do impacto no setor produtivo brasileiro. Eu estou no Legislativo, eu sei o que é que normalmente se inicia de processo lá, e o quanto o Robson tem um trabalho danado para mostrar por A mais B que certas iniciativas de parlamentares, elas não são boas para o Brasil, elas causam custo na cadeia produtiva. Segundo, um compromisso meu de fazer a reforma tributária nos primeiros 6 meses da administração. Eu conheço dessa área, eu atuo nessa área há mais de 20 anos, e eu sei o quanto hoje ela está pronta. Não é a ideal, mas ela é boa. Temos que fazer alguns ajustes para o setor de serviços, é verdade. Mas ela está pronta, ela desburocratiza, ela simplifica, ela tem regras claras, ela unifica impostos, ela unifica os impostos federais no CBS e unifica ICMS e ISS no IBS. Ela tributa menos o consumo e ao lado dela tem a reforma do imposto de renda da pessoa jurídica, que é outro gargalo e outro problema. Então, a reforma tributária é uma questão prioritária. Diminuir o custo do Brasil em relação à logística. Eu sou liberal na economia. Entendo que temos que trazer a iniciativa privada como parceiros. O grande problema do governo que passou, do governo do PT, é que demorou para entender a importância do setor produtivo. Eu acompanhei o primeiro marco regulatório de duplicação de rodovias, de concessões de portos e aeroportos, hoje o PPI. Eram tão amarradas as regras que, quando se fez o leilão, a iniciativa privada não queria. Tem um custo negativo no início da produção, do processo. Não tem financiamento, juros altos, ainda não tinha segurança de que teria qualquer retorno financeiro. Foi o governo Temer que flexibilizou as regras e permitiu agora que o PPI pudesse sair. E com isso evitar e diminuir o gargalo do transporte hoje, que é extremamente dependente do transporte rodoviário. Então, transporte ferroviário, transporte aéreo, cabotagem, portos, enfim, um sistema integrado para diminuir o custo da produção. Política Nacional de Desenvolvimento Industrial, Tecnológico, com inovação bancada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e com Fundo Nacional. Repetindo, utilizando-se das melhores práticas. Eu falei da Alemanha 4.0, mas também a própria Coreia do Sul, você tem os Estados Unidos, você tem a Europa com uma nova estratégia industrial. Além disso, além da inovação e do carbono zero, mostrar para o mundo, venham investir no Brasil, porque o Brasil tem compromisso com o social e com a economia verde. Quando nós provarmos na fotografia o que nós já somos, porque nós somos uma economia sustentável, inclusive com órgãos de fiscalização e controle, punindo lá em cima aquele que desmata de forma ilegal, para que possamos mostrar para o mundo que estamos fazendo a nossa parte, os senhores que têm recursos privados,
que precisam de parceria com outros fundos de investimento estrangeiros, terão esses investimentos parceiros para dobrar a produção e aumentar a geração de emprego e renda. Então, assim, há uma série de medidas. Eu falei da educação, porque é a minha área, mas eu também, de novo, tenho que remeter ao brilhante mandato do ex-presidente Temer. Ele conseguiu fazer a reforma do ensino médio. Hoje o ensino médio brasileiro só precisa sair do papel. Nós temos que bancar, como diz a lei, dinheiro tem, pagar R$2.000 para o aluno de escolas estaduais que cumpram essa nova reforma do ensino médio, que coloca ali que a escola no ensino médio ela tem que ser técnica. O aluno vai estudar o português e a matemática, mas tem autonomia para escolher as demais disciplinas, investindo muito na disciplina de ciência, de robótica, da internet das coisas, abrindo com a conectividade a cabeça dos nossos jovens desde o ensino médio, com um tablet na mesa, para que ele possa já estar preparado no último ano ali, de uma forma muito enfática, com o ensino técnico, onde ele já possa trabalhar, ir para o mercado de trabalho e depois ele ter como porta de saída o ensino profissionalizante. Bancado pelo Sistema S, bancado pela Confederação das Indústrias, mas bancado pelo governo federal, ativando de forma eficiente o Instituto Técnico Federal em parceria com os senhores. Não é só abrir cursos, é abrir cursos onde precisa, levando os cursos que precisam perto do grande parque industrial. E um novo parque industrial, se me permita, para encerrar, eu tinha muita coisa para falar, nesses últimos 30 segundos, nós não podemos esquecer que o Brasil é de todos nós. O Brasil é do Sudeste, o Brasil é do Sul, mas também o Brasil é do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Não pode faltar dinheiro no fundo do Centro-Oeste, do fundo constitucional do Norte e do Nordeste, com juros subsidiados, com carências, para poder diminuir essa diferença, né? Para poder conseguir levar indústrias para os pontos mais distantes do Brasil. Até porque, ao encerrar aqui a minha fala, pedindo só 20 segundos de tempo extrapolados, né? É muito triste nós vermos um Brasil tão rico com um povo tão pobre, mas pensar que ainda mais pobres do que outros, que a cara mais pobre do Brasil é a cara de uma mulher negra e nordestina, que a população do Nordeste é 30% no Brasil, mas é 50% da população mais pobre do Brasil. Então, são vocês que podem resolver esse problema. E nós temos que ter um governo, e é este o compromisso que eu faço como mulher e como mãe, afetivo, acolhedor, mas parceiro da iniciativa privada. Muito obrigado, senadora Simone Tebet. Eu agradeço também aos empresários pela participação, formulando as perguntas nesta fase deste bloco. E agora, este bloco chega à sua fase mais conclusiva, com as considerações finais da senadora Simone Tebet, que terá 5 minutos para fazer uma exposição com as conclusões da sua apresentação. Por favor, senadora, pode ocupar o púlpito. Obrigada, Fernando. Me permita mais uma vez cumprimentar a todas as senhoras e senhores, em nome do presidente Robson Andrade, dizer que a Confederação Nacional das Indústrias presta um grande e importante serviço à democracia brasileira e agradeço a oportunidade de estar ao lado dos senhores me apresentando ao Brasil. Obrigada pela oportunidade que tenho de, através dos senhores, me dirigir ao setor produtivo do Brasil. Agradecer aqui o fato de estar acompanhada, Rigoto, não tenho palavras para agradecer, né, você que está aí na chefia junto com a Helena no nosso plano de governo e o nosso querido presidente de Cidadania, Roberto Freire, que foi um dos primeiros a acreditar na nossa proposta, na nossa vontade de servir ao Brasil. Armando, querido, você representa hoje o Senado Federal nesta casa e nós queremos dizer que o Brasil tem pressa, mas o Brasil tem solução. Eu acredito. Eu acredito na capacidade do nosso povo, vou repetir isso, na grandeza da nossa gente, na potencialidade da nossa terra. Eu acredito que com a união, com segurança jurídica e institucional, nós temos condições de transformar esse Brasil. E nós não precisamos de uma geração para isso. Nós precisamos apenas fazer, eu fiz questão de ler o seu artigo, Robson, e aqui você termina, permita-me chamar de você, abre aspas, uma frase do nosso presidente Robson, ele termina um artigo no Valor Econômico dizendo assim:
com a união do setor produtivo, dos governantes e dos demais segmentos da sociedade, poderíamos avançar na agenda de reformas e adotar medidas adequadas para a construção de um país mais próspero, mais justo e que ofereça oportunidade para todos. Eu peço Vênia para incorporar esta frase no nosso programa de governo, porque aqui tem todas as palavras que nós precisamos. É tempo de união, é tempo de produção, é tempo de avançar nas reformas, é tempo de construir um Brasil mais justo que seja para todos. Este é um Brasil de mais de 200 milhões de brasileiros. Ele tem que ter, no mínimo, a garantia de dar igualdade de oportunidade. Eu, na minha palavra final, não preciso gastar 3 minutos, acho que hoje o dia é longo das senhoras e dos senhores. Eu quero apenas dizer porque eu sou pré-candidata à presidência da República. A resposta está em cada esquina de cada cidade brasileira. Ela está nas barracas de lona, nas praças públicas, que abrigam hoje famílias inteiras, crianças, jovens, mulheres, adolescentes. Ela está nas mãos antes calejadas, hoje lisas em forma de súplica dos nossos trabalhadores que perdem, às vezes, não mais nenhum emprego, mas um prato de comida. Ela está no olhar desesperançoso dos nossos jovens que não mais acreditam no futuro deste país. Mas ela está principalmente, não na esperança, mas na certeza que nós vivemos no melhor país do mundo, que nós podemos, unindo forças, transformar muito rapidamente a realidade do Brasil. A minha pré-candidatura é uma candidatura contra a polarização, na certeza que nós somos o único caminho a garantir paz, num país que hoje vive de crises artificiais, numa briga ideológica entre a extrema-direita e a esquerda que não levam o Brasil ao desenvolvimento que nós queremos. Na certeza que nós estamos com as melhores pessoas, num amplo movimento a favor da democracia, a favor do servir, através da boa política. Repito o que iniciei na minha fala final: política é missão, política é servir. Aprendi isso dentro de casa com meu saudoso pai, mas aprendi isso especialmente com a minha mãe. Minha mãe é daquela que tem fé, que diz que a fé e a oração removem montanhas. Minha mãe me deu o maior ensinamento que eu poderia ter, amor, talvez riqueza, que hoje eu levo comigo. Um dia, diante de um cenário que é muito tempo para se contar a história, ela falou para mim: abra a sua mão. E eu abri. Ela falou: está vendo esses talentos, usando a Bíblia, está vendo esses talentos que Deus te deu? Um dia Ele vai cobrar na justa medida. Eu sou o que sou porque tive a oportunidade de estar no banco de uma universidade. Eu sou o que sou porque tenho alimento, nunca me faltou. Mas não é possível que nós vivamos no Brasil onde o CPF, onde o CEP, onde o lugar onde a gente mora, a família onde a gente nasceu, defina de forma definitiva o nosso destino. Não, nós podemos nascer onde for, numa comunidade, numa favela ou numa zona sul do Rio de Janeiro ou numa Faria Lima, nos Jardins de São Paulo. Mas nós temos, como cidadãos e brasileiros, e um país tão forte que somos, que garantir igualdade de oportunidade para qualquer filho, qualquer filha, de qualquer mãe e qualquer pai brasileiro. Isso dá através da educação, da geração de emprego e renda e de uma política séria, sem orçamento secreto, que respeite o dinheiro público. Dinheiro tem. Com coragem e com amor, nós podemos e vamos reconstruir o Brasil. Muito obrigada. Em nome da CNI, eu agradeço a pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet, por sua participação.